Bom dia, meus irmãos. Que a paz de Cristo Jesus inunde o seu coração nessa hora. Coloque-se de pé, por favor. Pastor, falou que até 11h30 não, mas que nós estamos na verdade que no próximo culto, a próxima reunião só começa às 19h, né? Então, até 18h59, nós estamos na dispensação do Espírito, ok? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Pai, esse é o dia que o Senhor fez. Pai, como nós estamos felizes, Pai, Deus, por esse dia. Pai, nos regozijamos, Pai, da Tua presença, Pai, da Tua santa presença, Pai. Deus, reconhecemos, Pai, o Senhor em todas as coisas, Pai. Deus, ouvimos aqui agora, Pai. Deus, que o Senhor, Pai, continua curando, Pai. O Senhor continua operando, Pai. O Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo para sempre, Pai. Deus, em nosso coração, Pai, Deus, se alegra nessa hora, Pai. Deus, porque nós estamos, Pai, no lugar certo, na hora certa, Pai. Deus, ouvindo, Pai, do Senhor, Pai, tudo aquilo do Senhor, Pai, Deus, vem para o nosso coração nesse dia. Pai, a nossa alegria é plena no Senhor, Pai. Deus, nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, Pai, nessa manhã, Pai, o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Deus, que as coisas, Pai, Deus, Pai, terrenas, Pai, Deus, as coisas humanas, Pai, Deus, elas possam, Pai, Deus, esperar, Pai. Deus, que não haja, Pai, Deus, nenhuma preocupação, Pai, Deus, com o que está lá fora. Deus, com o que está batendo na nossa porta, Pai. Deus, porque o que nos interessa nesse momento é louvar o Teu nome, é bendizer o Teu nome, é gritar, Pai, para os quatro cantos, Pai, dessa terra, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor reina, que só o Senhor vive para sempre, Pai. Deus, nós te agradecemos, Pai, Deus, por esse tempo, Pai, Deus, em que o Senhor chama, Pai, Deus, os Teus filhos, Pai, Deus, para uma reunião íntima, Pai, uma reunião, Pai, Deus, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo se fazem presentes, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz como voz de trombeta nessa hora, Pai. Deus, e reivindicamos, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor em nós, Pai. Reivindicamos, Pai, Deus, Pai, a exaltação, Pai, que é dada somente a Ti, Pai. Deus, nós declaramos, Pai, Deus, que toda honra, toda glória, todo louvor, Deus, toda gratidão, Pai, Deus, seja dada somente a Ti, Jesus. O Senhor venceu, Pai. O Senhor venceu a morte, Pai. Deus, nós, Pai, Deus, nos alegramos, Pai. Deus, nós, Pai, Deus, nessa manhã, Pai, nós celebramos, Pai, não só, Pai, Deus, o fato do Senhor ter morrido, mas simplesmente e exatamente, Pai, o fato, Pai, Deus, grandioso, Pai, que é a Tua ressurreição, Pai. O Senhor ressurgiu dentre os mortos, Pai, ao terceiro dia. Deus, está, Pai, assentado à destra do Pai Todo-Poderoso, Pai. Deus, e o Senhor fala conosco, Pai, nesses dias. O Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos corrigido, o Senhor tem nos apontado, Pai, a direção. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, Deus, possa falar o coração de cada um dos meus irmãos nessa manhã, Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, Deus, para falar, para fazer. Deus, a obra é Tua, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti nessa manhã, Pai. Deus, e declaramos, Pai, que a nossa vida, o nosso ser, pertence a Ti, Pai, em nome de Jesus. Vira para o irmão que está do seu lado e fala com ele: você está no lugar certo, na hora certa. Deus vai falar contigo. Aleluia. Abra sua Bíblia, meu irmão. No livro de João, capítulo 3. João capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo número 10. Todos acharam? Se você achou, diga glória a Deus. Aleluia.
Esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Versículo 9. Nicodemo respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Senhor, essa é a tua palavra, e ela é inerrante, ela é viva, ela é eficaz. Pai, Deus, eu vou falar ao nosso coração, para que a gente possa sair daqui mais parecido contigo. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, ele realmente faça, meu Deus, aquilo que aprouver aí, nesses dias, nesse dia, no nosso coração, no nome de Jesus. Pode se sentar, né? A palavra de Deus, ela vem a nós nesse dia, num tempo em que nós vivemos, todos nós, de uma maneira acelerada, de uma maneira recorrente. A globalização, ela nos alcança em todos os aspectos da nossa vida, e a gente se depara em meio a tanta correria, a tanta aceleração. Nós nos deparamos com a nossa vida espiritual em meio a toda essa situação. Essa semana eu estava em um supermercado e ali fazendo algumas compras, e em meio a esse momento, Deus, o Espírito Santo mandou comigo assim: para. Eu parei, era uma ordem: para. Eu parei, falei: que foi, Senhor? Ele: veja como as pessoas estão. Eu olhei e vi uma indo para lá, outra vindo para cá. Ele falou assim: as pessoas estão vivendo de forma robótica. É como, ele citou um exemplo, ele falou assim: olha, é como aqueles carrinhos de controle remoto, que você direciona, ele bate na parede, aí ele volta, bate na outra parede e fica esse trânsito. Ou seja, o ser humano, na correria, no afã de resolver tantas coisas, e a gente nem sabe como é. Tem dia que eu chego no final do dia e falo: Senhor, se eu tivesse mais umas 2 versões de mim, eu acho que eu conseguiria fazer tudo aquilo que eu tinha previamente planejado fazer. Então a gente acaba não conseguindo realmente fazer todas essas demandas. Mas há um convite de Deus, para que em meio a toda essa correria, para que em meio a todas essas situações, a gente esteja com Deus, esteja próximo de Deus, esteja ouvindo a Deus. Porque se a gente simplesmente correr para aqui para lá, de lá para cá, nós não teremos tempo para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar em todo o tempo. E Ele fala conosco em todo o tempo. E eu falei: Senhor, eu entendi. E Ele falou: fale isso para os meus irmãos. E eu comunico a vocês: separe, tenha tempo para aquilo que Deus quer falar com você. Dê ouvido para que Deus quer falar com você. O Espírito Santo de Deus está disponível para nós nesse tempo. Ele continua fazendo. E quando nós vemos
com esse diálogo. É um diálogo que aconteceu mais de 2000 anos atrás, mas que continua acontecendo hoje, no dia de hoje. Nicodemos, um fariseu, um príncipe da lei. Nós bem sabemos que os fariseus eram chegados, cuidadores, zelosos pela lei de Moisés, a lei mosaica. Ele era um mestre da lei, alguém que dedicou toda uma vida ao estudo da palavra. E eu pensando nisso e sendo ministrado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo falou assim: você tem noção de quanto tempo esse homem estudou a palavra de Deus até chegar frente a frente com Jesus? Não era um mero leitor de livro, era um mestre da palavra, um conhecedor nascido da palavra. E a Bíblia diz que com todo esse conhecimento, com toda essa instrução, ele chega para um diálogo, uma conversa íntima, próxima com Deus, com Jesus ali naquele momento. E ele começa a falar: olha, Rabi, sei que tu és mestre. Ninguém poderia fazer as coisas que o Senhor faz se não for da parte de Deus. O discurso é bacana, é bonito. Só que quando vem essa fala, a gente começa a entender que esse fariseu, que era chegado ao conhecimento, ao estudo da palavra, ele também era zeloso por costumes e tradições. E só tinha um detalhe acerca dos fariseus, vocês bem sabem. Os fariseus, nessa época, eles aguardavam pela vida do Messias. Eles estavam ali, aquele tempo todo, praticando todas as práticas ali, zelando, estudando a palavra e crendo que o Messias seria enviado. Só que esse homem que tem esse diálogo com Jesus tete a tete, ele estava diante da resposta daquilo que os profetas lá atrás profetizaram do Messias. Ele estava diante do Messias, daquele que salvaria toda a humanidade, aquele Salvador, o Senhor de toda a humanidade. Só que nem todo o conhecimento, nem toda a instrução foi suficiente para que ele percebesse o momento que ele estava vivendo. E o momento que ele estava vivendo muda a nossa história. Porque, Sidney, que história é essa? O momento que podemos mudar a minha história. Porque, sinceramente, meus irmãos, em algum momento da nossa vida, nós podemos estar iguaizinhos a Nicodemos, diante do Rei, diante do Salvador, e trazendo situações ali que não mudam. O que ele falou: Senhor, eu sei que tu é mestre, eu sei que o Senhor não faria milagre se não fosse a parte de Deus. Jesus já sabia de tudo isso. Jesus sabia que ele era filho de Deus. Jesus sabia tudo que ele podia fazer. Todo milagre, toda maravilha que Jesus fazia, ele tinha o conhecimento do que estava fazendo. Ele era filho de Deus. Então não falou nada demais para Jesus. E é tão interessante que esse diálogo ele vai fluindo, vai acontecendo. E aí, quando Nicodemos cessa essa fala, Jesus vem e muda a rota. E o tema dessa ministração é mudando a nossa rota. Jesus, em meio a toda essa falácia de Nicodemos, ele fala: olha, o importante é nascer de novo. Ou seja, tudo que você falou, eu ouvi, mas o que importa é você nascer de novo. Se você não nascer de novo, nada aconteceu, nada mudou.
morreu? É, mas é que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, conhecer a Escritura simplesmente não muda a nossa eternidade. O que vai mudar a nossa eternidade? É nascer de novo. É nascer de novo. Não é um mero nascimento. Porque esse mestre da lei, ele vira e fala assim: olha, imagine esse diabo, você assistindo esse diabo, o mestre da lei vira para Jesus e fala assim: como posso eu nascer de novo? Eu posso voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Ou seja, todo conhecimento, toda a instrução que ele tinha caiu por terra nessa hora, porque ele foi desarmado com essa mudada de rota que Jesus dá nele. Tudo caiu por terra a partir dessa fala de Jesus. Ou seja, aquilo que era tão importante, que era motivo de tanto zelo, a gente consegue ver que não valia muita coisa naquele momento ali. O que valia, o que Jesus estava preocupado, era com a salvação daquele homem. O que Jesus está preocupado é com a minha salvação, é com a sua salvação. Não é com o seu título, nada disso. Não é somente preocupado com o seu conhecimento, mas é preocupado com a sua salvação, é preocupado com você nascer de novo. É necessário nascer de novo. E aí a gente vê que Jesus ele vai trabalhando essa questão do nascer de novo na vida de Nicodemos. Nicodemos, ele perplexo diante de Jesus, ele nunca tinha ouvido tal situação, como com anos de conhecimento da palavra, ele ainda não tinha ouvido falar disso, não conhecia. Ou seja, ele é ignorante com respeito a essa parte. E quando a gente fala ignorante, é desconhecer a respeito do tema. E nós temos ouvido constantemente nesse mundo os pastores falam: olha, é necessário nascer de novo, porque se nós permanecermos da forma que nós estamos, nós não nascemos de novo. Porque o que vai ser visto em você, em mim, acerca de um novo nascimento? Quais são as evidências de que você nasceu de novo? O que retrata para o mundo lá fora que você realmente nasceu de novo? Eu te faço algumas perguntas nessa hora. Você tem certeza que você nasceu de novo? As evidências provam que você realmente nasceu de novo. As evidências provam que agora você não é mais tão somente criatura de Deus, mas que você é filho de Deus. As evidências provam para o mundo lá fora que realmente o Espírito Santo de Deus habita em você. Nós somos as cartas vivas de Deus. Deus nos chamou com um propósito. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e fomos atraídos pelo Espírito Santo e aceitamos o chamado, fomos convencidos pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. Mas o nascer de novo é um processo na vida do crente. Aquele é o primeiro momento, mas não vai cair um trovão sobre a nossa cabeça, vai mudar toda a nossa vida. É uma sequência. Ali é o começo de uma mudança, e de uma mudança de 360 graus. Muda tudo. A partir dessa conversa de Jesus com Nicodemos, muda tudo na vida de Nicodemos.
inspiro pessoas a se achegar a Jesus? Será que eu sou referência na minha casa? Será que eu sou referência e evidência no meu trabalho? Será que as pessoas veem em mim algo diferente de quem nasceu de novo? E fica um convite de Deus para nós nessa manhã. Necessário nos nascer de novo. Porque senão nós seremos ouvintes da palavra. O que denota que nós nascemos de novo são as evidências. Os dons espirituais estão à disposição da igreja. E o Espírito Santo de Deus, ele distribui como quer. Por quê? Porque ele tem vontade própria. A primeira coisa que nós precisamos entender dentro desse conceito de nascer de novo é entender que, ao contrário do que muitas pessoas falam, de muitos ensinamentos, onde as pessoas insistem em dizer, olha, é Deus, Jesus e Espírito Santo, a Trindade, e assim não é. Mas é entender que é o seguinte: o grau de importância dos três é o mesmo. É o mesmo. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Isso não muda. Então, a Bíblia não traz, em momento nenhum, nenhuma classificação de superioridade. Não. Eles andam em conformidade. E a primeira coisa que nós precisamos entender, para que a gente tenha certeza de que nós nascemos de novo, é que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Diga comigo assim: o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Gente, o Espírito Santo de Deus não é uma força, ele não é uma energia, ele não é um sentimento, ele não é um arrepiar. Não é isso. Nada disso. Passou longe de ser. Se nós entendermos que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que quer se relacionar comigo, eu vou começar a entender o meu lugar no reino. Se eu entender que essa pessoa, ela não quer ser guardada num cantinho especial da minha vida, que quando eu preciso eu vou lá e busco e trago ela para o diabo, eu vou começar a entender que eu nasci de novo.
tocado, atraído para poder alcançar outros. Na sua força, jamais. No seu conhecimento, jamais. Você já viu o que? O conhecimento sem a presença é nada. O conhecimento sem a presença é nada. Se nós não tivermos a presença, você não tem nada. E muitas das vezes nós somos confrontados no nosso dia a dia. Olha só como é que nós somos confrontados. Por exemplo, no seu trabalho. Você chega lá no seu trabalho e aí você diz: eu sou crente em Cristo Jesus. E aí lá você tem um amigo, e o amigo chega lá para trabalhar hoje e vira você e fala assim no desenho: estou com uma dor de cabeça hoje, rapaz. E aí você fala para ele: já tomou remédio? Aí ele fala: já, mas não passou. Aí você fala assim: daqui a 6 horas você toma mais. Não, vem cá que eu vou orar para você. O Deus que eu sirvo é o Deus que cura, é Jeová Rafa, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua operando. Não tem nada que seja impossível para ele. Nada. Então por que eu não oro? Por que eu não manifesto o poder de Deus aqui naquele local onde eu estou? De repente você fala para mim: vai que eu oro e a pessoa não melhora. Né? Pode acontecer? Pode. Aí eu digo para você: se você orou e foi da vontade de Deus, a pessoa vai ser curada. E se ela não for, duas situações: no mínimo, aquela pessoa vai ter certeza de que, ainda que ela não tenha sido curada, você teve fé suficiente para orar por ela, coisa que mais ninguém ainda tem no ambiente dele. Que você crê tanto no seu Deus que você orou por ela. Então, queridos, a timidez, ela inibe a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo está derramado em você, ele mora em você, ele habita, o próprio Deus habita dentro de você. Você tem Deus em você, é uma bomba atômica dentro de você, prestes a explodir e alcançar outras pessoas. Mas quando eu me retraio, quando eu me retenho, quando eu me acovardo, como o Espírito Santo que habita em mim vai alcançar o outro? Nicodemo foi entregue, envia até Jesus. Eu preciso ser entregue nessa minha caminhada. Eu preciso ser entregue, conhecendo a pessoa do Espírito Santo. Eu preciso querer me relacionar com Ele. Eu preciso querer ouvir o que Ele tem para me dizer e falar para Ele aquilo que eu quero que Ele ouça. Uma relação, uma intimidade, ela só vai acontecer se ela for próxima. Não tem como ter um relacionamento com alguém se eu estiver longe, se eu estiver distante. Não tem como acontecer dessa forma. Só vai acontecer quando ambos estiverem próximos. Acontecer desse jeito. Então, primeiro ponto: o Espírito Santo é uma pessoa. Trate ele como uma pessoa, e uma pessoa íntima, uma pessoa que quer o seu bem, uma pessoa que quer te ouvir, uma pessoa que quer falar com você. Porque ele não só fala, mas ele ouve. Mas ele sabe tudo, meu respeito, sabe? Ele é Deus. Mas ele quer ouvir de você. O que ele sabe, ele sabe. Ele sabia todas essas coisas. Ele sabia dos milagres que ele fazia. Ele sabia os feitos. Mas ele estava lá ouvindo Nicodemo. Até Nicodemo vir até Jesus, nada aconteceu na vida de Nicodemo. E aí, nesse diálogo de Jesus com Nicodemo, Jesus falou: olha, muda a rota, vira, estou indo na direção. Jesus conhece essa. Ninguém pode fazer esse milagre. Aí Jesus fala assim:
devagar. É assim, assado. Tem que nascer de novo. Muda a rota. Jesus muda a rota. Ou seja, sai desse lugar que você está indo, sai desse caminho que você está indo, e vem para o caminho que eu direciono. E qual é o caminho que eu direciono? É o caminho de nascer de novo. Se eu estiver, não somente pela igreja, mas com a rota errada, não nasci de novo. O meu caminhar parece certo. A fala de Nicodemos parecia certa, parecia boa. Mas nem isso Deus quer. E aí? Como é que ele sabia que não era isso que Deus queria? A partir do momento que ele veio ter um diálogo com Deus. Então, enquanto nós não tivermos esses diálogos para saber o que Deus quer de você, nós literalmente erramos. Porque nós estamos ouvindo outras coisas. De repente nós estamos ouvindo a direção do nosso coração, o nosso entendimento. Segundo ponto. Primeiro ponto. O Espírito Santo é uma pessoa que quer se relacionar contigo. E para nascer de novo, nós precisamos sair daqui entendendo que eu preciso me relacionar com essa pessoa. E que essa pessoa, ela é muito importante na minha caminhada. E se eu não andar por essa pessoa, se eu não andar pelo direcionamento desse Espírito, eu vou errar. Eu te garanto que você vai errar. Toda vez que você anda seguindo o seu entendimento, não sendo direcionado pelo Espírito, você erra. Ainda que a intenção seja boa, ainda que parecer ser bom, mas foi isso que Deus chamou para fazer. Esse é o direcionamento, sabe por quê? Porque nós falamos daqui a pouco, olha, não sou eu mais que vivo, é Ele. E se é Ele, a vontade é dele, a vontade não é mais dele. Eu estou disposto a abrir mão da minha vontade para fazer a vontade dele? Ou eu estou resistente a essa vontade? Ou eu estou resistente a esse direcionamento? Essa é a verdade. Que precisa ser o quê? Desvendado. E desvendado individualmente é você com Deus. Como eu estou vivendo? O que eu estou praticando? O que eu tenho feito com essa pessoa que habita em mim? Qual tem sido o meu tratamento com essa pessoa? Ela tem lugar de honra na minha vida ou ela fica em segundo plano? Eu vou à igreja tão somente para ouvir a palavra, tão somente para ter comunhão com os irmãos, ou o motivo principal de eu ir à igreja é ouvir aquilo que o Senhor direciona para que eu faça? Qual é a ideia? O Senhor direciona e eu faço? Ou o Senhor direciona e eu falo, acho que é bem assim? Queridos, é tão interessante quanto que Deus não perde tempo. Nós perdemos muito tempo. Acho que por isso que o dia fica curto para tudo aquilo que a gente vai fazer. Porque a gente toma tantos caminhos para chegar onde a gente quer ir. Se a gente for direcionado pelo Espírito, nós vamos tomar o caminho certo. Vamos chegar muito antes. Então a minha principal vontade precisa ser fazer a vontade de Deus. E submeter a minha vontade à vontade dele. E se assim não for, eu não nasci de novo. Após reconhecer que o Espírito Santo é uma pessoa,
eu preciso entender o seguinte: as evidências provam para mim e para quem está ao meu lado que eu nasci de novo. Quer um exemplo disso? Pega dentro da sua casa. Qual é o seu testemunho dentro da sua casa? O que falam de você dentro da sua casa? O que a sua família fala a seu respeito dentro da sua casa? Será que a sua família fala assim: olha, ele nasceu de novo? Ela nasceu de novo? Ou será que o nosso testemunho ele pesa? Põe a mão nas minhas palavras, tá? Ou será que o nosso testemunho pesa para que as pessoas da minha família não estejam sentadas aqui agora? Ou seja, o meu mau testemunho pesa para que as pessoas da minha família não estejam aqui. A essência é aquilo que eu sou lá fora. É aquilo que eu sou quando eu estou sozinho. É aquilo que eu sou quando eu estou na faculdade. É aquilo que eu sou quando eu estou no trabalho. É aquilo que eu sou quando eu estou na minha casa. Dons é outra coisa. É o Espírito Santo que distribui como quer. Mas a essência, o que é? Vamos lá. Se a gente pudesse extrair isso de uma forma assim, para que a gente possa entender bem a essência do crente, daquele que nasceu de novo, é o dom, é o fruto do Espírito. Então, o que acontece? O fruto do Espírito, a mansidão, o domínio próprio, né? Tudo isso é o quê? É o reconhecimento, a essência de quem você é hoje. E eu não estou falando que você era antes. Quem você era antes, todo mundo já sabia. Fraudulento, roubador, mentiroso, todas aquelas coisas, todas aquelas obras da carne que nós praticávamos antes de conhecer a verdade, antes de conhecer a palavra. Nós éramos. Só que Jesus veio. Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Jesus levou isso lá em Isaías. Então, o que vai provar para o mundo que você nasceu de novo é a sua essência. É aquilo que você anda praticando no seu dia a dia. Nós vamos sair daqui com um exercício no dia de hoje. Qual que é o exercício que nós vamos fazer? O exercício não é sair daqui esforçando para poder ser bom, para poder ser manso. Não é isso. O exercício que nós vamos praticar, a partir do momento que nós sairmos daqui, vai ser um exercício de ter intimidade e relacionamento com Deus. Intimidade e relacionamento com o Espírito Santo. É isso que vai mudar a nossa natureza. É isso que vai fazer com que nós sejamos nascidos de novo, conhecidos como nascidos de novo. É isso que vai fazer a diferença. Porque uma vez o Espírito Santo habitando e agindo em mim e você, a evidência vem, a mansidão vem, a honestidade vem. Porque isso é dele, é próprio dele. Não tem como alguém estar cheio do Espírito Santo e praticando as obras da carne. Não condiz. Necessário é nascer de novo. E para a gente nascer de novo, nós precisamos ter relacionamento. Nós precisamos ter intimidade. E se nós permanecemos sem relacionamento, sem intimidade, nós continuamos sem nascer de novo. Por quê? Porque a obra que está sendo mostrada, a obra que está evidenciando,
ele se emociona. E a emoção dele é ele ver os filhos dele se relacionando com ele. Foi para isso que nós fomos criados. Foi para isso que Deus nos levantou. Assim como a serpente foi levantada no deserto, assim como Jesus foi levantado ao terceiro dia, é necessário que nós nos levantemos nesse dia de hoje, nesse tempo que se chama hoje. Nós não podemos permanecer da maneira que estamos vivendo. O Senhor nos chama para uma intimidade muito mais profunda. O Senhor nos chama para um relacionamento muito mais íntimo com Ele. Vir à igreja e pedir bênçãos que o Senhor tem para te dar, querido. Bênçãos que o Senhor te dá todo dia, ao fato de nós estarmos aqui vivos. Que é bênção maior que essa. Mas em glorificar Deus. E glorificar Deus com a nossa vida, não só com a boca, mas com o coração. E dizer que Ele é Senhor da nossa vida e viver como assim é, ou como assim fosse. E demonstrar esse amor, essa entrega na prática. Falar é fácil, praticar é sempre, mas é uma escolha. O Espírito fala ao nosso coração nessa manhã. É uma escolha. E nós não podemos alegar assim. E podemos um dia alegar. Eu não sabia disso. Nós não somos mais inculpados. Meu Deus. O Espírito diz à noiva: vem, vem. Eu quero mais. Eu quero mais de você. Se Ele está me dando parte de você. Eu não quero parte. Eu não quero ligar. Eu quero você inteiro. Que não haja em você, que não haja em nenhuma parte que não seja dele. Que não haja em mim, nem em você, nenhuma parte que ele não tenha controle. Que a vontade dele não se sobressaia. Para encerrar, versículo 8 diz: o vento sobe onde quer e ouve a sua voz, porém não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu: como pode ser isso? Respondeu Jesus: tu és mestre de Israel, não sabias disso? Queridos, a palavra diz o seguinte: como o vento sopra de um lado, vai daqui para lá, de lá para cá, nós não sabemos e nem vemos, nós sentimos. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, nós saímos de casa, nós não sabemos para onde Deus vai nos levar, mas onde Deus nos levar, nós seremos usados pelo Espírito Santo ali. Nós somos a boca de Deus onde Ele nos levar, porque nós não vamos na nossa força, nós não fazemos a nossa vontade, a vontade é dele, o reino é dele. Nós não sabemos para onde Ele vai nos levar. Nicodemos pergunta: como pode ser isso? Jesus fala assim: tu és mestre da lei, não sabe dessas coisas. O Espírito Santo hoje nos pergunta: você está ouvindo tudo isso que eu estou te dizendo? Você não sabia disso? Você não sabia que ela tem experiência, intimidade comigo, relacionamento? Você não sabe que eu sou uma pessoa? Você não sabe que eu quero me relacionar com você em todo o tempo? Você é mestre da lei. Você ouve a palavra domingo por domingo. Você não sabe. Você não sabe que eu te amo incondicionalmente. Você não sabe que eu morri por você. Você não sabe que eu entreguei a minha vida
e abrir mão daquilo que a gente achava e entendia que era a vontade dele, quando não era. Nós precisamos abrir mão dessa nossa vontade. Se a gente abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade dele, as outras coisas vão ficar pequenas perto do nosso Deus, porque ele é todo poderoso, ele é grande, ele é maravilhoso, e ele nos ama de uma maneira incondicional. Ele nos ama tanto que ele nos trouxe aqui hoje nessa manhã para te falar. Quem te pede sobre ela? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Esse é um tempo seu com Deus. Esse é um tempo em que você vai falar com o Espírito Santo. Acerca de tudo aquilo que ele te falou, agora ele quer te ouvir. Esqueça de estar do seu lado. É você e o Espírito Santo de Deus. E ele quer te falar. Ele quer te ouvir. Abra sua boca. Senhor, ouvimos, Pai Deus, a tua voz, ouvimos a tua palavra, ouvimos, Pai Deus, que o Senhor é uma pessoa. Espírito Santo, tu és uma pessoa, é a pessoa do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que continua fazendo, Pai, milagres, maravilhas, prodígios. Ouvimos, Pai, ó Deus, que o Senhor quer se relacionar conosco. Ah, Deus, perdoa, porque muitas das vezes, Pai, ó Deus, não damos ao Senhor, não temos ao Senhor a real importância que o Senhor tem. Ah, Espírito Santo de Deus, vem, Pai, ó Deus, como em Pentecostes, Pai, nessa hora. Ó Deus, tocando o nosso coração, tocando, Pai, Deus, a nossa essência, Pai. Ó Deus, nessa hora nós nos arrependemos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, assim como João Batista batizava para arrependimento. Ó Deus, nós nos arrependemos. Porque, Deus, muitas vezes não seguimos, não fomos guiados por Ti, porque a nossa vontade humana, terrena, egoísta, prevaleceu. Mas nessa hora, nós te pedimos perdão. Nós ouvimos a tua voz, Pai, nos dizer, Pai, ó Deus, que o Senhor é uma pessoa que quer se relacionar conosco. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos sim, Pai, que o nosso relacionamento ele seja íntimo, secreto, e que a essência, Pai, ó Deus, deste relacionamento ela possa, Pai, ó Deus, fluir por onde eu passar. Ó Deus, em nome de Jesus, e onde eu entrar, ó Deus, que a tua presença seja notória. Ó Deus, em nome de Jesus, não por mim, mas pelo Senhor. Ó Deus, não por mim, mas pela tua presença. A tua presença, Pai, ó Deus, que é capaz de mudar a vida do homem. A tua
Em nome de Jesus. Que cada um, Pai Deus, aqueles que estão no país, nasçam de novo, nasçam da água do Espírito, nasçam da água do Espírito, nasçam da água do Espírito. Profetizamos, Pai Deus, sobre a minha Pai, de cada um, cada mulher, cada jovem, cada idoso que aqui está, Pai, uma nova vida, um novo tempo, uma nova, Pai Deus, um novo momento, uma nova certeza, uma nova missão, Pai, que não somos nós, não é pela nossa força, é o Senhor, é no Senhor, é no Senhor que nós estamos. Espírito Santo, desde já, nós devolvemos a Ti toda a honra, absolutamente toda a honra, todo lugar que aqui está, toda a graça, toda a majestade. Nós declaramos a anjos, principados, potestades, que a honra é tua, que o lugar é teu, que a majestade é tua. Nós declaramos que nós somos teus, que fomos comprados com preço de sangue. Deus, em nome de Jesus, esse é o movimento, esse é o movimento, esse é o movimento de vidas transformadas, de corações vendidos a Ti, Pai.
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluia. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluia. E esse é um momento de muita responsabilidade. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? É o momento de examinarmos a nós mesmos. Um momento de reflexão. E assim, juntos como igreja, participamos da mesa do Senhor. Comamos o pão e bebemos do cálice. preço que foi pago ali na cruz.